A todos, eu me chamo Jefferson Marins, sou aluno do curso de Engenharia de Produção da Universidade Federal do Espírito Santo. Esse vídeo trata de um sistema de gerenciamento de banco de dados para gestão de equipamentos de proteção individual. É um trabalho final referente à disciplina de programação de banco de dados do professor Renato Moraes. Esse trabalho se divide em 4 partes, nas quais o objetivo, descrição do SGBD para EPI, o MER e o dicionário de dados, e a execução do SGBD no Microsoft Access. Por meio de do software Microsoft Access, será elaborado um SGBD para a gestão de equipamentos de proteção individual de uma dada empresa real, a qual compra esses EPIs de seus fornecedores para distribuir aos seus colaboradores. O problema é que a empresa tem dificuldade de fazer a gestão desses EPIs. E diante desse problema, o objetivo é elaborar um SGBD para resolver. Daí a gente tem a descrição das entidades e seus atributos, o qual o SGBD armazena dados do EPI, do colaborador, do departamento, do fornecedor, da unidade de negócio e da entrada e saída de EPI. Na cor vermelha a gente tem as entidades, na cor azul os seus atributos. Então, por exemplo, a empresa é organizada em departamentos, cada departamento tem um nome, um código único e emprega vários colaboradores, e assim por diante ocorre com a entidade unidade de negócio, EPI, fornecedor, colaborador, registro de entrada e registro de saída de EPI. Com relação às funcionalidades do SGBD, a gente tem formulários para registrar as entradas e saídas de EPI no estoque, inserir e remover do banco de dados, EPI, colaborador, departamento, unidade de negócio, fornecedor. Também permite consultas interessantes, como por exemplo, o valor gasto por EPI, por colaborador, por departamento, por unidade de negócio e por fornecedor. Da mesma forma, será possível consultar quantidades consumidas, consultar informações sobre os colaboradores, como por exemplo a função, e consultar o saldo de EPI no estoque. Para isso a gente tem o modelo de entidade de relacionamento, o MER, que vai nortear na elaboração do SGBD no Microsoft Access. O MER reúne todas as entidades com os seus atributos, a identificação das chaves primárias e os relacionamentos. Da mesma forma, a gente tem os dicionários de dados para cada entidade, que vão descrever para cada entidade o seu tipo, o tamanho, o domínio, o formato e eventuais restrições. Da mesma forma, a gente tem o dicionário geral, que mostra o relacionamento entre as entidades e a descrição de cada relacionamento, assim como o nome do relacionamento. A gente também tem o dicionário de dados para entidade e unidade de negócio, departamento, fornecedor, entrada de EPI e saída de EPI, que também vão nortear na elaboração da linguagem SQL no Microsoft Access para a criação dessas tabelas e dos seus relacionamentos. Agora a gente vai para a execução do SGBD no Microsoft Access. A gente está no Microsoft Access. A gente tem a parte da consulta, das consultas, onde a gente criou a tabela colaborador e a gente consegue ver a linguagem SQL, que mostra como foi criada a tabela colaborador, cuja a coluna nome recebeu do tipo varchar, quantidade de 60 caracteres, a coluna CPF recebeu a chave primária, a gente tem as demais colunas com os seus tipos, por exemplo, a data de nascimento é date time, e a chave estrangeira da coluna código departamento referenciada à tabela departamentos, que também tem a coluna chamada código departamento. A outra chave estrangeira dessa tabela, que é o código da unidade de negócio, referenciada na unidade de negócio da coluna código. Dessa forma, a tabela do colaborador ficou assim. Esses dados foram baixados do Microsoft Excel para o Microsoft Access, porém a gente também criou os formulários para poder inserir novos dados. Então, por exemplo, o formulário colaborador,
onde foram criados os botões novo, excluir, salvar e localizar. Então, se a gente for inserir um novo colaborador, por exemplo, a gente digita o nome, digita o CPF, e aí a gente salva, e aí a gente fecha, e a gente fecha aqui também. E quando a gente consulta a tabela do colaborador, o que a gente acabou de cadastrar via formulário aparece no banco de dados aqui da tabela colaborador. O mesmo a gente fez para criar a tabela departamentos, tabela de entrada e saída de EPIs. Então a gente tem aqui, ó, departamentos, entrada e saída de EPIs, o EPI, o fornecedor, a saída de EPI. Quando é fornecido o EPI para o colaborador, a unidade de negócio. A entrada de EPI é quando o fornecedor entrega o EPI para a empresa. E essas tabelas foram criadas por meio das consultas. Então a gente tem aqui a SQL para a criação da tabela departamentos, a tabela entrada de EPI, a tabela EPI, tabela fornecedor, tabela saída de EPI. Vale lembrar que a gente consegue ver a forma como foi criado, a chave primária, a chave estrangeira de referência. Por fim, unidade de negócio. E aí a gente consegue ver nas consultas, por exemplo, eu quero consultar o colaborador pela função. Então, se eu olhar a SQL, seleciono as tabelas nome e telefone, seleciono as colunas nome e telefone da tabela colaborador, onde função é igual ao oficial líder. E aí eu tenho que esses colaboradores são os oficiais líderes e os telefones para eu poder consultar, né, e acionar esses oficiais líderes caso necessário. Então eu tenho, por exemplo, a quantidade total consumida por colaborador. Então eu selecionei a tabela colaborador da coluna nome, a tabela EPI, a coluna descrição do EPI, fiz uma soma, né, da quantidade de saída de EPI da tabela saída EPI e nomeei como quantidade de saída total, coloquei o mês e o ano das tabelas colaborador, EPI e saída de EPI, né, onde saída de EPI, a tabela saída de EPI, a coluna código de EPI é igual a tabela EPI, código de EPI, é onde estão os relacionamentos, né? Também o relacionamento com relação ao CPF do colaborador, né? A coluna CPF da tabela colaborador, com a coluna CPF colaborador da tabela saída EPI, agrupado pela coluna descrição EPI da tabela EPI, da coluna nome de colaborador, o mês e o ano. Dessa forma, eu tenho essa consulta, né? Ou seja, os colaboradores, os EPIs que foram fornecidos para eles, as quantidades, em relação ao mês e ao ano. Então, por exemplo, se eu fizer uma consulta, eu querer saber o Anderson, o colaborador Anderson, no mês de março, ele retirou esses EPIs nessas quantidades. E se eu quiser saber por valor financeiro, né, monetário, então eu tenho a consulta do valor total consumido por colaborador. A gente tem a SQL com as seleções de quais colunas, né, os relacionamentos e o agrupamento. A gente utiliza de soma, né, para saber o total consumido, e quando a gente consulta, a gente tem a tabela apresentada. Aí, por exemplo, eu vou consultar o Anderson. Então eu tenho os EPIs que o Anderson pegou para o mês, por exemplo, de março. Então o Anderson pegou esses EPIs com esses totais, com esses valores, né? E se eu quiser consultar o total consumido pelo Anderson, eu seleciono soma totais
e o Anderson no mês de março consumiu o equivalente a R$ 560,50. Então a gente tem as consultas do valor total consumido também por departamento, por EPI, né, por fornecedor, e o valor total consumido por unidade de negócio. Então a gente tem aqui, por exemplo, que a unidade de Vitória foram consumidos esses EPIs nesses valores, nesses meses do ano de 2019, ao qual eu tenho um valor total de R$ 793.662,32, né? Então, essas consultas por valor, por quantidade, né? Consultas interessantes que vão ajudar na tomada de decisão, né? A alimentação do banco de dados por meio de formulários e as tabelas geradas, graças também às relações das tabelas com as suas chaves primárias e a relação, como por exemplo, de um para muitos da tabela unidade de negócio com a tabela colaborador, permite a funcionalidade do SGBD e a utilidade a qual ele se propõe. Dessa forma, eu finalizo e agradeço. Muito obrigado.